Este é o relato de uma família que encontrou mais do que uma escola para sua filha. Eles encontraram um caminho de fé e transformação. Em setembro de 2023, uma família em busca de uma nova escola conheceu o IPAI e logo se encantou. Eu vi o meu limite vir diante de mim. Eu enfrentei batalhas que eu não venci. A gente procurava um lugar para nossa filha estudar que ela não tivesse somente conhecimento, que tivesse o ensino cristão, o que seria passado para ela. E aí a gente começou, em meados de 2023, a procurar um local onde ela estudaria em 2024. E aí, num determinado momento, falaram pra gente: por que vocês não vão no IPAI? A primeira vez que a gente veio no IPAI foi em setembro de 2023. E eu me recordo muito bem dessa época, porque quando a gente chegou aqui, a gente percebeu que o jardim estava muito florido. E eu comentei: que lugar lindo, quantas flores. Então, a primeira impressão que a gente teve quando a gente entrou aqui, que além de ser um lugar que, pela natureza, já é um lugar muito bonito, era um lugar que era muito bem cuidado. E o que a gente percebeu também era o carinho entre os funcionários, a forma como a gente foi recebido. Isso foi muito importante. Não só a gente fica encantado com o IPAI, mas a nossa filha também fica encantada. Mariana, quando desceu a rampa da escola, falou: que dia eu começo a estudar? A gente se olhou e a gente sentiu uma paz muito grande. Quando a gente sai do IPAI, a gente olha um para o outro e diz: eu estou com o coração muito tranquilo com relação ao local que a gente vai matricular. Deus nos mostrou, podia perceber a grandeza dele, e a Mariana estaria bem aqui dentro. Desde o início houve desafios e até confusões engraçadas. Mas a acolhida da escola tornou tudo mais leve. A escola mostrava justamente aquilo que a gente queria, que a gente procurava. Percebia a dedicação dos funcionários, dos professores, deixando a gente muito satisfeito com tudo que a gente viu. Na segunda semana de aula, eu tive uma dúvida em relação aos adesivos que são usados nos carros. E eu enviei uma mensagem para a coordenação. Menos de 5 minutos, o meu telefone toca e era Pastor Vitor, e hoje o nosso amigo Vitor, pedindo que a gente viesse à escola porque ele queria conversar com a gente pessoalmente sobre essas dúvidas. Nesse dia nós conhecemos o Vitor. Foi o início de uma amizade e a cada dia, cada conversa, a gente se interessava mais, não só pela escola. A gente começou a se interessar também pela igreja. À medida que o tempo passava, o impacto do ambiente cristão começou a transformar a relação da família com Deus. O nosso objetivo era encontrar uma boa escola para nossa filha, mas a gente não tinha noção do que iria acontecer. Tanto Alexandre quanto eu, a gente foi criado por conceitos cristãos. Eu, principalmente, não fazia questão nenhuma, não procurava, não frequentava uma igreja. Estava afetando minha filha também. A Mariana não queria mais frequentar a igreja. Ele já não ia mais. Mariana falava: vou ficar com o papai. O final de uma história assim não pode ser boa. Um dia, a Elaine falou: qual futuro você quer para Mariana? Isso mexeu comigo. Eu percebi que eu não tinha mais como me afastar. Ele me disse: tá bom, vamos fazer o seguinte, Mariana já estuda no colégio adventista, então a gente combina um dia desses e a gente vai à igreja adventista. Eu achava que eu ia resolver o problema da Mariana com encontrar Deus. E hoje eu entendo que Deus estava me dando outra oportunidade. E a gente vai ao Vitor e começa a conversar com ele sobre a igreja. Logicamente convidou a gente para vir ao culto. A gente consegue vir no segundo sábado e a gente ficou sem saber o que fazer, porque como a gente não conhecia... Logo na chegada, a gente foi recebido por 2 sorrisos que nos desejaram um feliz sábado. Logo começaram as músicas.
Quando essas músicas começaram, parecia que a gente tinha sido transportados para a nossa infância, sabe? A minha cabeça fez um flashback de quando a minha família estava dentro da igreja. Terminou o hino, a gente, naquela empolgação, e aí a gente ouve. A gente via respeito como eu não via há muito tempo. E a sensação que a gente tinha é que, de alguma forma, a gente estava onde a gente deveria estar. Pessoas especiais se aproximaram para apoiar a família e conduzi-la nesse novo caminho de fé. Mariana, quando chegou, já encontrou uma amiga, a Lani. E aí ela pediu: mamãe, posso ficar sentada perto da Lani durante o culto? E ela ficou perto da Lani e dos pais da Lani. E ela veio até a gente e pediu: eu posso ir para a escolinha? A Lani falou que vai ter uma escolinha agora. E a gente falou com ela e semana que vem a gente promete para você que você volta e a gente fica para a escola sabatina. No sábado seguinte, nós retornamos à igreja. Mariana pegou a mochilinha dela, chegou com a amiga Lani, elas de mãozinhas dadas foram para a escola sabatina. Quando o Vitor chega, nos dá um abraço e fala: vocês vão ficar para a escola sabatina? A gente... Então, ele: não, vem cá, vou te colocar numa turma e vocês vão gostar, parará. E ali a gente ficou até o final da escola sabatina. E depois disso, nós nunca mais faltamos ao culto. A gente percebeu que eles tinham um livro e eu precisava, daquele livro, porque eu também queria estudar. Em algumas semanas, uma pessoa chegou para mim e falou assim: eu queria conversar com você. Eu queria combinar com você um almoço na minha casa. Nós não estávamos acostumados a convidar outras pessoas para ir na nossa casa. E essas pessoas nos convidaram assim. Nós acompanhamos ele até a casa dele, o Marcelo, a Flávia, o Arthur. Chegamos lá, eles tinham preparado um almoço e nós começamos a conversar. E o Marcelo nos presenteia com um livro de estudo da Escola Sabatina. Aquilo ali pra gente foi muito bacana, porque a gente começou a perceber que Deus estava colocando pessoas nesse caminho, nessa trajetória nossa. Com a amizade da Lani e da Mariana, a gente começou a ter contato com o pastor Cédric, com a Laísa. Um dia, eles nos mandaram uma mensagem nos convidando para o pôr do sol. A gente foi a um pôr do sol na casa deles. Essa comunhão da família, esse momento em que a gente agradece a Deus. E a partir desse dia, todas as sextas-feiras a gente tem o nosso culto, o nosso pôr do sol. Quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai. E essa amizade teve origem da amizade das meninas. O Vitor, que é a primeira pessoa que nos estende a mão, a gente recebe a informação que ele foi promovido e ele ia para uma outra escola. A gente não sabe agora para onde ir. A igreja promoveu uma semana de oração. Foi uma semana inteira que tiveram pregações. No último dia, o Vitor nos entrega ao pastor Rafael e diz para ele para nos abraçar. O momento que a gente chorou, porque a gente se sentiu órfão, porque a gente não sabia quem cuidaria da gente naquele momento, Deus já colocou o pastor Rafael na nossa vida. E a partir de então, ele acolheu a minha família. Ele nos acolheu, ele nos abraçou. Ele foi instrumento de Deus na nossa vida. Assim que o pastor Rafael assume a igreja, e ele vai até a nossa casa, e o pastor Rafael nos olha, dá um sorriso e diz: querem estudar a Bíblia? Eu posso estudar com vocês. Eu precisava falar com a Elaine, eu precisava esclarecer para a Elaine que esse estudo para mim não ia ser só um estudo. Eu precisava ir mais longe nesse estudo, que o próximo passo que eu daria seria
em direção ao batismo. Um dia, no culto de sábado, veio a decisão mais importante. Venho eu com a minha família novamente para o culto. E no apelo, quando o pastor Rafael pergunta para a igreja quem quer ser batizado, eu levanto o meu braço. Eu acredito que a igreja inteira conseguia ver. E o Marcelo, aquela primeira família que nos recebeu, bate no meu ombro e fala assim: foi a melhor escolha que você fez. Eu quero ir lá em cima com você. A Elaine, ouvindo aquilo, olha para mim com o braço esticado e fala assim: como assim? É porque eu sempre me posicionei como uma pessoa que não via necessidade de se apresentar, de se colocar na frente de Deus e dizer: eu quero. Fomos convidados a ir ao tanque batismal à frente da igreja. Eu conseguia ver várias pessoas se emocionando com a gente, felizes pela gente. A gente realmente acredita que nós temos a capacidade de controlar o nosso destino. E Deus dá esse livre-arbítrio, Ele te dá essa liberdade. Só que quando você se entrega a Ele, a experiência é extraordinária. A minha família é restaurada no altar. Minha família volta, e de uma forma inexplicável, para a casa de Deus. Hoje, essa família reconhece o valor de uma educação que vai além das aulas e impacta a vida espiritual. A educação, para ser completa, ela tem que trazer não só conhecimento, ela precisa trazer preceito. E aqui no IPAI, nossos filhos recebem conhecimento e entendimento. Então, se você pai, se você mãe, busca um ensino de qualidade, se você busca uma escola em que o seu filho vai ter, além do conhecimento, esse lugar é o IPAI. Esse lugar é a educação adventista, onde nossos filhos recebem educação, princípios cristãos. A minha família hoje procura, a minha família tem necessidade de estar perto de Deus, está feliz dentro de uma igreja, se reúne o tempo todo. E hoje a minha família não vive sem Deus. E eu espero que esse momento seja eterno e que isso sirva para que a minha filha, para o pai, para a família dela, que a minha família consiga alcançar outras pessoas e outras famílias com essa alegria de estar próxima de Deus, de estar disposta, de estar com o coração aberto. E isso hoje é fundamental para a minha família. E a gente só veio ver uma escola. Às vezes a gente acha que só vai fazer uma coisa, só vai cumprir uma tarefa. Mas Deus pode fazer muito mais. Nós procurávamos uma escola. Encontramos uma família de fé e uma igreja viva. É só o começo. E hoje eu sou quem eu sou, pois sua mão me acompanhava, mas eu sei. Este é só o começo de uma nova história de fé. A educação adventista não é apenas uma escola, mas um caminho para a transformação e o reencontro com Deus. Nova história.